Olá, você que se matriculou aí na nossa oficina de escatologia. Você vai participar aí de 3 videoaulas, onde você vai conhecer um pouquinho, tá, do que é o curso Daniel e Apocalipse. O que você vai perder se não se matricular no curso Daniel e Apocalipse. Eu sou o professor Luiz Flávio Curvelo, serei o seu professor aqui no curso. E te convido para essa viagem, né, onde você vai ter conhecimento aí, para não sair se assustando e ensinando coisa que não tem nada a ver, tá? Então, nesse vídeo nós vamos aprender sobre algumas teorias sobre a criação da Bíblia, do Pentateuco e como esses personagens pensavam sobre a escatologia, ok? Então vem comigo. Você vê aí uma imagem, né, do Oriente Médio Antigo. E aí nós começamos dizendo o seguinte: a maioria dos povos antigos mantinham em suas crenças a ideia que o mundo girava em torno de ciclos, onde o mundo tinha início e terminaria com um final fechando aquele ciclo. Então a ideia era um ciclo de algum evento e algo aconteceria que fecharia esse ciclo. Muitos mitos mesopotâmicos possuíam essa ideia que acabaram influenciando a crença dos israelitas. Veremos essa teologia na tradição iavista, né? Mas aí você está na aula, está falando tradição iavista. O que é isso, né? Você que não está acostumado, seria o seguinte: os estudos mais modernos conferem que não foi Moisés, um personagem, unicamente que confeccionou a Torá ou o Pentateuco. Teriam sido escolas, por exemplo, escola iavista, escola eloísta, escola sacerdotal, escola deuteronomista. Nós vamos ver como cada uma dessas escolas pensava e como a escatologia ela evoluiu através dessas escolas pelos profetas, ok? Essa é a primeira aula. Muito bem. Então você vê aí os escribas, né? A tradição iavista constituiu-se a primeira na Bíblia a inserir a ideia de tempo e destino da humanidade. A iavista tem uma perspectiva universal, situando a história de seu povo no horizonte de todos os povos, fazendo-a surgir não de Abraão, origem de Israel, mas de Adão, né? Origem da humanidade. E se você não conhece a origem da humanidade, não conhece o significado da palavra Adam, você está convidado a se matricular em um curso da Torá que logo mais estará aí para você. Seu ensaio tem caráter narrativo, interessando-se em mostrar de que forma Deus quer tratar o mundo e o homem e como esse correspondeu a Deus. Então, não é uma teologia de um povo exclusivista, ok? É a teologia de um Deus que trabalha pela raça humana, né? Por isso que é direcionado à pessoa de Adão. Aí a vista nos mostra um Deus constantemente decepcionado pela maldade humana e tesnamente resolvido a não permitir que esta maldade prevaleça sobre sua bondade, decidido a que a história seja a história de salvação e não de perdição, né? Não de ruína. O horizonte vai agora estreitar-se. Do universalismo dos capítulos precedentes, passa-se ao particularismo de um personagem singular, né? Abraão. A ele e a seus descendentes vai dirigir-se a atenção do iavista. Porém, nesse estreitamento de horizontes, insere-se um novo fator dotado de virtualidades universalistas: a promessa. Então, começa com Adão e vai afunilando, né? E se afunila na pessoa de Adão, que tem uma promessa, ok? Muito bem. A tradição iavista terá sua teologia baseada na promessa de uma descendência eleita em Abraão e na promessa de uma terra, tá? Então é muito bom para você entender a Bíblia, esses 2 pontos importantíssimos: entender sobre a eleição de Abraão
e a promessa de uma terra prometida, certo? No livro de Êxodo, a descendência de Abraão assolada pela escravidão receberá reconfirmação da promessa de uma terra. Mas antes, assim como Abraão terá que vagar por uma trilha a fim de afunilar sua esperança. As tradições sacerdotal e deuteronomista. A tradição sacerdotal também mantém a síntese em que se movia a tradição e a vista. Então você vê que uma vai mantendo a linha da outra escola, tá? Da criação do mundo à entrada em Canaã. No interior dessa teologia, os conteúdos são os mesmos e articulados na mesma sequência. Criação, corrupção da criatura, dilúvio, promessa, libertação do Egito, tomada da posse da terra. Os agentes da promessa são os mesmos: Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Apesar destas coincidências, o autor sacerdotal, escola sacerdotal, quando vai construir o escrito, propõe algo de original. Sua linha narrativa, coincidente com a do iavista, está mais vigorosamente articulada. Então é uma escola mais articulada, melhor do que a iavista, ok? Muito bem. E o que ocorre aí? Você vê aí a imagem de Abraão comprando a caverna de Macpela, né? Olha aí, ó. O tempo articula-se ao redor de 4 momentos. Criação, Gênesis 1. Nova criação, Gênesis 9. Abraão, Gênesis 17. E Moisés, Êxodo capítulo 6. A promessa segue referindo-se aos conteúdos já definidos. Descendência e terra. Tá? Então não esqueça isso, descendência e terra. O relato sacerdotal acrescenta a compra do campo de Macpela por Abraão, onde são enterrados Sara, Abraão, Isaque e Jacó. Esse campo é o sinal de uma esperança inquebrantável. Ele é tudo o que os patriarcas possuem na terra prometida. Olha aí que coisa tremenda, né? O povo de Israel começa a tomar posse da terra, a descendência de Abraão começa a tomar posse pela terra, através da compra de uma capela, de uma cova, no qual será enterrados os descendentes de Abraão. Olha que interessante. Aí você tem o nome de Deus, né? Yahvé. Alguns podem pronunciar Adonai. O relato sacerdotal da promessa agrega também outro componente aos já mencionados. Deus se promete como propriedade aos filhos de Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 7. O diálogo entre Yahvé e Moisés dá a esse elemento uma preeminência absoluta. Eu vos farei meu povo e serei vosso Deus, conforme está escrito lá em Êxodo 6, 7. Essa promessa é reiterada em Êxodo 29, do versículo 43 a seguir. Este dado de um Deus que se oferece a si mesmo como promessa está relacionado com outro traço próprio ao documento sacerdotal: a revelação progressiva do nome de Deus. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele aparece como El Shaddai para Abraão, e em Êxodo capítulo 6, versículo 2 a seguir, ele aparece como Yahvé para Moisés e seus descendentes. E ainda usa a expressão, que me dei a conhecer a Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai. Tá? Mas no campo da teologia existem muitos desembates a respeito dos nomes, né? Os nomes de Deus e a sua revelação na teologia, ok? Mas são informações interessantes. Por último, o relato sacerdotal acrescenta
a dimensão cósmica na promessa. As gerações. Então, toda vez que você estiver estudando um hebraico, estiver estudando a Bíblia e você vê a palavra gerações, estas eram as gerações. Essa palavra gerações vem de uma palavra hebraica que é toledot, que está aí entre parentes, né? Toledot. Toledot era uma palavra usada tanto literariamente, para você fechar um ciclo literário, um contexto, uma perícope, como também era utilizado para representar a descendência de alguém, né? Então vem as gerações, né, o Toledote do céu e da terra, como esboço da cadeia de gerações que conduz a Abraão e à promessa. Por outro lado, a criação inteira é ordenada ao sábado, sacramento da aliança e a recordação perpétua do desígnio salvífico, em Êxodo capítulo 31, do versículo 16 a seguir. O homem é percebido como imagem de Deus. Ele deve conduzir a criação à sua meta, né? Dominar sobre os animais, cuidar da terra e louvar a Deus. Deus não entrega ao homem um mundo acabado. Seu ato criador se prolonga na história com a ação co-criadora da humanidade. O arco-íris representa a vertente cosmológica da aliança. Arqué e telos, princípio e fim, aparecem reciprocamente articulados na protologia sacerdotal. O princípio é para o fim num movimento progressivo não suscetível de estancamento ou de regressão. Esta protologia cósmica aponta para uma escatologia salvífica, ok? Então, a teologia do povo de Israel com relação à escatologia é sempre que Deus vai salvar e um remanescente. Muito bem. Agora você vai aprender sobre o relato deuteronomista. Se você aprendeu o javista, aprendeu o sacerdotal, vamos ao deuteronomista. O relato deuteronomista parece quebrar a orientação para o futuro dos relatos javista e sacerdotal. O povo, solidamente instalado na terra prometida, goza da terra. A promessa se cumpriu e é substituída pela lei de Moisés. A esperança é substituída pela obediência. Então já não se tem mais uma esperança de tomar a terra prometida. Agora é trocada a esperança pelo objetivo de obedecer à lei. Isso não significa, porém, que a esperança seja eliminada. Há um potencial de futuro incluído no fiel cumprimento da aliança. Na preocupação ética pelo presente, esconde-se uma pulsão de futuro. Então, mesmo usufruindo da terra ali, eles cogitam a esperança do futuro, né? Isso faz parte do ser humano. A obediência que se exige, longe de suplantar a esperança, amplia seus horizontes na direção universalista anunciada nas fontes anteriores. Em 2 Samuel, capítulo 7, o conteúdo da promessa: terra, descendência, pertence a Deus. Então, já agregou mais um. Terra, descendência e o povo pertence a Deus. É reiterado de maneira forte. Na profecia de Natã, se anuncia pela primeira vez a forma última da esperança bíblica, a expectativa messiânica, né? Então, olha como que a ideia vai evoluindo, vai progredindo, né? Primeiro é uma terra, depois é uma descendência, depois vem a pertença e agora vem a esperança no Messias. Mas o que traz a esperança no Messias? É a opressão de uma monarquia, é a perseguição, os problemas da vida, né? Muito bem. Podemos aprender com essas três tradições, fontes ou escola, como alguns eruditos no meio, que diferente de outros povos, a escatologia dos redatores da Torá,
e da obra historiográfica deuteronomista e também da historiografia cronista, que elas estão alicerçadas na fé e na esperança. Fé na criação e esperança de algo novo, né? E nós aprendemos com isso. Nós temos fé que Deus vai criar uma situação e esperança que virá algo novo, né? Que nós vamos vivenciar algo novo. Isso é coisa linda, né? Então você está vendo aí a escatologia, como ela evoluiu dessas escolas, né? Muito bem. Os juízos implacáveis que Deus estabelece sobre o homem são sempre acompanhados com um contraponto de misericórdia. Na sentença do paraíso, insere-se um rastro de esperança, conforme lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, né? A serpente ficou esperando, segundo a nossa crença, ali a destruição do homem, da mulher, né? Que Deus criasse algo novo, porém Deus não agiu como a serpente queria, né? Mas anuncia ali as boas novas, trazendo esperança. Na maldição de Caim percebe-se a contraposição da tutela de sua integridade. Também Deus, ao invés de destruir Caim, Deus toma conta da situação, né? O dilúvio deixa salvo um último resto, um Noé e sua família. Enfim, da humanidade prevaricadora de Babel vai surgir Abraão. Com a vocação de Abraão em Gênesis 12, se revalida o propósito originário de Deus, a salvação do homem. Nessa nova fase apocalíptica, consolidou-se como expressão literária resultante da crise escatológica desenvolvida pelas historiografias do deuteronomista e do cronista e pela articulação dos oráculos e a continuação dada pelo profetismo. A partir disso, essa literatura apocalíptica sempre ressurgia no decurso da história do judaísmo, sobretudo quando o choque com o poderio estrangeiro colocava em risco o destino final da história político-religiosa articulada por essas tradições. Então você está aprendendo como que surgiu essa literatura apocalíptica, né? Como surge a escatologia no meio do povo de Israel, né? Ela vai surgir, ela vai ser criada em momentos difíceis, quando a história, cultura, religião desse povo está sendo colocada em xeque por um império de fora, um império estrangeiro. Tudo bem? Essa visão de história do mundo e de relação com o Deus de Israel foi embrionária a uma visão que muito posteriormente, lá na frente, pode ser identificada como escatologia do judaísmo. A escatologia, como visão propriamente dita de um fim último, originária do pensamento grego, foi absorvida e desenvolvida pelo judaísmo a partir da ideia acentuada de que a história da salvação teria seu cume, né? Teria seu final já no presente ou em um tempo muito breve. A acentuação dessa visão nasceu principalmente de elementos que foram entendidos como provocadores ao fim, como guerras, catástrofes, calamidades, fenômenos extraordinários da natureza, como o escurecer do sol, cometas, terremotos. Invariavelmente, esse tipo de convicção carregava em si um potencial explosivo de reações religiosas e, concomitantemente, político-militares, né? Então, até quem estava escrevendo o tipo de literatura com teor escatológico, apocalíptico, se tinha muito cuidado, porque dar nome à pessoa, ao inimigo, era colocar em risco não só a vida de quem escreveu, mas também de toda uma nação, né? A escatologia dos profetas. Então você está vendo que a escatologia ela vai evoluindo, ela se desenvolve perante guerras, perante situações, e ela vai ser agora deslumbrada diante de você. Como que os profetas entendiam isso? Nos profetas do século 8 e 6
antes da Era Comum, antes de Cristo, o porvir aparece cindido por um acontecimento que rompe a linha histórica a qual aludismo. Trata-se do juízo. Oséias, Miqueias, Amós e Isaías são testemunhas de uma história atormentada. Os pecados do povo desencadeiam a cólera divina, que irrompe no que é conhecido na linguagem profética por uma expressão chamada Yom Yavé, o dia do Senhor, cujos efeitos alcançam principalmente Israel, mas acabam por atingir seus vizinhos e a humanidade. Então agora se cria essa expressão aí, Yom Yavé. O sentido último dessa intervenção divina não é, porém, a destruição, mas a salvação. Trata-se de um juízo que supõe algo novo no final. A expectativa messiânica vai também aparecer nos profetas. Apesar de todas as catástrofes históricas, o Deus de Israel é fiel à sua promessa e a mantém acima da endêmica infidelidade do homem. O homem pode ser infiel, mas Deus mantém a sua promessa. Tudo isso tem certamente a ver com a escatologia, pois os acontecimentos são direcionados. O tempo é história e esta se encaminha para um término. A salvação e tal término é fruto de uma intervenção decisiva e irrevogável de Deus. O término está longe ou está perto? É intra-histórico ou supra-histórico? O importante aqui não é responder a essas perguntas, mas perceber que o determinante na ação profética é a entrada de um telos, de uma meta última de toda a história que, sendo positiva, confirma a esperança e proíbe o desespero, mesmo nas situações mais difíceis. Então essa é a teologia dos profetas, que foram influenciados por aquelas escolas, escola iavista, escola sacerdotal, escola deuteronomista, e nasce essa ideia de o dia do Senhor, não para aniquilar a humanidade, mas também para trazer a salvação. Pode-se então dizer que os profetas pré-exílicos, antes do exílio da Babilônia, escatologizaram a promessa, e isso sem interpretar o telos, do qual nos falam em sentido cronológico, como término do tempo. As duas perguntas acima levantadas serão respondidas pelos profetas do tempo do exílio. A primeira, e os do tempo que precede o Novo Testamento, a segunda. Jeremias, Ageu, o segundo Isaías, o terceiro Isaías, Ezequiel e etc., anunciam a esperança em tempos de exílio. Olha que maravilha! Ou seja, o exílio não foi um castigo para acabar com o povo de Israel pela sua infidelidade, mas ali nasceu a mensagem de esperança. Neste tipo de profecia, o escatológico é, junto com o tema da proximidade, marcado pelo tema da nova criação. O tema da novidade adquire uma relevância inédita e se estende à totalidade do real. A ação salvífica de Deus será portadora de um novo Davi e de uma nova Sião, de um novo êxodo e de uma nova aliança, de um coração e de uma humanidade novos, de um novo céu e de uma nova terra. A ideia de uma nova criação confere dimensões cósmicas ao escatom, essa palavra relacionada à escatologia. A partir do século III a.C. ao século II, a visão e o discurso apocalíptico gozaram de larga estima e popularidade, ou seja, cresceu. Por que cresceu? Porque foi nesse período em que o judaísmo mais sofreu perseguição e do Império Grego, do Império Macedônico, ok? Proporcionando uma vasta literatura, maior talvez que a literatura profética, ok?
maior do que os livros proféticos que nós temos aí no Antigo Testamento. Reconhecidos como Apocalipse são o livro de Enoque, do século III ao século I depois de Cristo, Apocalipse de Sofonias, nós temos Esdras, 3:14, cerca de 100 depois de Cristo, Baruque, ok? Além desses, há outros escritos judaicos do período que, embora não sejam apocalipses, estão todavia estritamente relacionados com eles e formam parte do mesmo ambiente e devem se incluir na classificação de literatura apocalíptica. São eles: o livro dos Jubileus, Oráculos Sibilinos, Testamento dos 12 Patriarcas, Tratado de Sem, Testamento de Moisés, Testamento de Abraão, todos os documentos que estão entre esse período do 3º século antes de Jesus nascer e até em séculos posteriores, né? Então, nós vimos aí literaturas que vão do século I depois de Cristo, mas a maioria desses escritos são antes de Cristo, tá? Sem mencionar o material encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Grande parte dessas literaturas acabaram influenciando a apocalíptica dos escritores do Antigo e do Novo Testamento. Ok? E assim nós terminamos a primeira aula. Espero que você tenha gostado. Você pode reassistir, pegar um caderno, anotar as palavras, anotar o conteúdo. E amanhã eu te encontro aqui para você assistir a segunda aula, tá? Acesse o seu e-mail, não esqueça de acessar o seu e-mail, que eu vou disponibilizar lá o link da segunda aula. Amém? Shalom, que Deus te abençoe.